Bom, senhores, qual será o vídeo de hoje? Vou fazer a reparação numa capa de controle de alarme e para isso eu vou precisar utilizar aí a micro retífica. Coloquei ali uma fresa bem fininha e fui abrindo os canais ali para poder fazer um aporte para eu colocar um reforço metálico. Aí eu peguei dois alfinetes que davam sustentação para poder colocar como reforço, e aí eu estou abrindo aí a outra metade, né, para poder fazer os canais para colocar esse reforço metálico. Não filmei colocando o reforço metálico, mas eu colei eles. E agora eu vou pegar a resina de araldite, vou aplicar metade da resina e metade do endurecedor na mesma proporção aí, para poder fazer essa resina e cobrir essa alma metálica que eu coloquei como reforço. Então aí eu vou fazer a mistura dos dois componentes, o componente A e B. Precisa misturar muito bem para que eles fiquem homogêneos e façam o papel. E aí, em cima daquele reforço de metal que eu fiz, que eu coloquei ali nos rasgos que eu fiz ali com a micro retífica, eu vou moldando as alcinhas que quebraram desse controle aí de alarme. Então eu vou colocando aí a quantidade de resina suficiente para poder moldar, e aí está a resina depois de 10 minutos, né? Que pede 10 minutos para ter toque. Só que ainda ele não tem resistência, porque a cura total dele é de 8 horas. Então eu fiz os dois lados. Eu vou pegar o outro lado que eu fiz também. Dá para vocês verem a alma de aço dentro. E agora esperar as 8 horas aí a secagem completa para a gente poder lixar e planificar aí os lados, porque esse controle precisa fechar e ele está um pouco gordinho ali pelo lado interno. Aí no dia seguinte, depois dessas 8 horas aí, passou um pouco mais, mas sem problema, eu peguei uma parte plana, um degrau aí de piso que eu tenho aí, coloquei a lixa e comecei a fazer o lixamento com uma lixa 80 para tirar aí rapidamente aí o mais material possível aí, né? Então fui lixando até chegar numa espessura que fosse aceitável aí, para depois aí vir com uma lixa mais fina para poder dar acabamento. Então fui lixando até chegar aonde eu precisava. Fiz isso num lado e vou fazer a mesma coisa no outro. Você vê, um amigo meu conseguiu quebrar as duas alças aí de uma vez. Aí eu peguei uma lixa 100 agora para poder dar acabamento e fiz isso dos dois lados. Aí a parte interna, o que eu fiz? Eu peguei aí umas lima-agulha que eu tenho, peguei uma lima-agulha meia cana aí e dei o acabamento interno. Aí fui limando até fazer o acabamento para ficar bonitinho, né? E o outro lado, a lima-agulha não entrava essa meia cana. Então peguei uma redonda e fui abrindo o rasgo até onde eu consegui aí para poder entrar com a meia cana e fazer o acabamento, né? Então peguei umas limas redondas aí para poder abrir o rasgo e fui fazendo aí limando aí ele por dentro. Aí peguei a meia cana, dei o acabamento e aí fiz um acabamento primário limando por fora, tirar o excesso. Porque aí o que acontece? Elas precisam fechar, né? E aí a hora que eu coloco as duas juntas, ela não fecha legal. Ela fecha, mas ela não trava. Então vou precisar fazer mais
um lixamentozinho aí na parte interna. Mas a ideia é essa. Então aí eu peguei uma espátula, coloquei a lixa 100 ali e fui lixando ali até ele chegar no ponto que precisava lá para poder que as duas metades fechem corretamente. E aí a gente vai fazer o fechamento e tem os grampinhos de plástico, né? Então lixei até chegar onde precisava. E a hora que chegou no ponto de fechamento, eu já parei. Aí agora eu começo encaixei ele fechou certinho, e aí agora eu começo a fazer o lixamento da parte externa, para eles ficarem os dois do mesmo tamanho, né? Aí, processo de lixamento, não tem como. Aí, lixei toda a borda dele, tanto externa como a superior. E o resultado final foi esse aí. Ficou funcional, vamos colocar assim. Não vai ficar bonito porque a cor da resina é diferente, mas se passar uma tinta não vai dar nem para perceber. Mas ficou firme, hein? Ficou muito bom. Aqui eu venho fazendo o teste de funcionamento, coloquei a bateria e testei aí os dois botões funcionando. Enfim, controle com as alças refeitas. É isso aí. Espero que os senhores tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.